Olá, eu sou Nicole Halpmeier e a aula de hoje vai ser sobre desenvolvimento embrionário, parte 3. O sistema cardiovascular. A área cardiogênica presente no mesoderma lateral esplâncto, ela forma o endocárdio, que vão se dilatar e formar o bulbo cardíaco, o ventrículo primário, o átrio primitivo e os seios venosos. Isso a gente consegue ver na foto. Na imagem que eu coloquei aqui, que temos o coração, quando ainda não está formado, no dia 18, e no dia 21 ele já vai começando a ter formas os tubos endocárdios, aí depois tem a fusão deles e forma o coração primitivo, o tubo do coração primitivo, aí depois a gente já tem o tronco da artéria, o bulbo, os ventrículos primários e o átrio primário, onde o átrio está em azul, o ventrículo primário está em vermelho e o bulbo ele está em begezinho. Já na imagem de 23 dias e na de 24, a gente tem os troncos arteriosos, os bulbos cardíacos, os ventrículos, os átrios e os seios venosos já sendo formado. E em 35 dias, a gente tem eles já formados, completos, de como realmente é o coração, né? Como é o sistema cardiovascular. Então, é legal falar também que a mãe, ao fazer uma ecografia, a partir do dia 22, né, do início do 22º dia do desenvolvimento embrionário, ela já vai ser possível escutar o batimento cardíaco do bebê. E o direito? Já o seio venoso dá origem aos seios corinários e os sinos venarum. E um marca-passo dá origem ao nó sinoatrial, o átrio direito. E a gente consegue ver na foto como está representado a parte do primitiva, né, a parte do início do desenvolvimento embrionário, e como é a anatomia do coração já com ele formado, já de um coração de uma pessoa adulta. A gente consegue ver o tronco venoso. Na imagem primitiva é a imagem rosa, toda rosa. Aí tem a válvula sinodal, o seio venoso, o átrio primitivo, e pode ver que as localizações do que vai dar origem também são semelhantes. Os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos são formados por ilhotas sanguíneas e hemogloblastos, que por sua vez são formados por mesoderma extraembrionário e intraembrionário. As células que compõem os vasos sanguíneos são as células periféricas das ilhotas sanguíneas, que dão origem às células endoteliais, e as células internas das ilhotas sanguíneas, que dão origem aos eritrócitos. O sistema respiratório. O sistema respiratório ele é formado pelas invaginações da faringe, que forma o tubo laringobranquial. O tubo vai separar as regiões dos sistemas respiratórios e formar estruturas do sistema respiratório. O tubo laringotraqueal, ele vai dar origem à traqueia, brônquios e bronquíolos. Já o mesoderma lateral esplâncnico, ele vai dar origem ao tecido conjuntivo e ao músculo liso. Na imagem, a gente consegue ver o desenvolvimento que acontece até ser formados o pulmão e a parte do pulmão. A gente consegue ver, por exemplo, que após 4 semanas, a gente tem os brônquios e a traqueia sendo formadas. E depois passa-se um tempo e é desenvolvida a traqueia e os brônquios eles vão crescendo, eles vão se desenvolvendo, até que a gente tenha isso formado por completo e tem todas as partes dos brônquios após 8 semanas. A gente consegue ver que tudo começou ali no início, partindo daquele tubo que é o túbio laringotranqueal. E aí a gente consegue ver o desenvolvimento também, onde tem a partezinha que tá o tubo laringotranqueal, tá em rosa na imagem, e o mesoderma lateral esplancnico, ele tá em azul. E aí a gente consegue ver o desenvolvimento que passa dessa transição. Então, eu havia confundido. Esse processo começa na 4ª semana e ele vai terminar na 8ª semana. Então, ele tem a duração de 4 semanas, na verdade, até a formação do pulmão.
O pulmão, por sua vez, apresenta diferentes estágios no desenvolvimento, desde o período embrionário até essa fase infantil. Então, a gente tem no período embrionário aquela imagem que a gente tinha visto na imagem passada, só que agora numa resolução melhor, que passa para o estágio de pseudoglandular, depois vai para canalicular, depois tem o saco terminal e, por fim, o estágio alveolar, que é o estágio já da criança da fase infantil e já adulto, que é o mesmo estágio. O sistema digestório. O sistema digestório é formado a partir do intestino primitivo, que tem como origem os dobramentos embrionários, que ocorrem na 4ª semana, e ele é dividido em 3. O intestino primitivo ele é dividido em intestino primitivo anterior, intestino primitivo médio, intestino primitivo posterior. E cada divisão do intestino dá origem a um órgão. O anterior dá origem à faringe, esôfago, duodeno, pâncreas, fígado e a vesícula biliar. Já o médio dá origem ao jejuno, o apêndice, o cólon ascendente e o colo transverso. Já o posterior dá origem ao colo descendente, a sigmoide, o reto e o canal anal. E a gente consegue ver na imagem como acontece essa formação, né? Embrionária e também o sistema digestório já formado completo. O sistema urinário. O mesoderma intermediário e os túbulos nefrogênicos se organizam e formam o sistema renal sucessivo. O sistema renal sucessivo ele é dividido em 3 partes: o pronefro, o mesonefro e o metanefro. Os rins definitivos eles são formados por 2 porções, o broto utérico e o blastema metanéfrico. O broto utérico ele vai dar origem ao ureter, à pelve renal, a cálices e os tubos coletores. Já o blastema vai dar origem aos néfrons. A gente pode ver aqui que os 3 estágios, né, os 3 são o pronéfron, o mesonefron e o metanéfron. Eles são diferenciados, onde o protonéfron contém 1 néfron. Já o mesonefron contém de 10 a 50 néfrons e o metanéfron contém 1 milhão de néfrons. O sistema reprodutor. O sistema reprodutor ele é originado das células germinativas primordiais, que derivam o epiplasto. O mesoderma intermediário ele formará as cristas gonadais, que posteriormente vão formar as glândulas sexuais e o sistema reprodutor. Nós possuímos 2 fetos, o masculino e o feminino, o que vai dar origem ao feto masculino. O gene SRY, ele possui um fator determinante testicular, que tem o hormônio antimuleriano. Esse hormônio antimuleriano, ele faz com que não haja o desenvolvimento dos ductos mullerianos, que é o que acontece nos fetos femininos. Nos fetos femininos, degenera os ductos mesonefron e os ductos mullerianos desenvolve e acontece a formação do sistema reprodutor feminino, então. A genitália externa. Então, na 10ª semana, as genitálias são diferenciadas. Então, as genitálias que antes todas tinham sua origem, né, feminina, na 10ª semana, ou ela permanece sendo feminina, né, tem o estabelecimento do sistema reprodutor feminino, ou torna-se o sistema reprodutor masculino. A gente pode ver que ambos possuem o prepúcio e tem a flade do períneo. E também tem os tecidos penianos, que incluem o músculo do integer do externo do ânus. Então, o que está em amarelo, ele foi originado do tubercle genital. O que está em azul forte foi originado das pregas urogenitais. E o que está em lilás foi originado das pregas labioscrotais. No sistema reprodutor masculino, a gente consegue identificar a glande do pênis, o meato, que está em amarelo. A gente consegue identificar o corpo ou haste do pênis, que está em azul, e o escroto, que está em lilás. Já no sistema reprodutor feminino, a gente consegue identificar o corpo do clitóris, que está em azul. Em amarelo está a glande do clitóris. Em vermelho, né, tá o lábio menor. Em
em rosado, né, da cor da pele, tá a vagina, e também tem mostrando o lábio maior, que está em lilás, e o meato uretal, que tá da cor da pele também. O sistema esquelético e muscular. O sistema esquelético e muscular tem como origem o mesoderma paraxial e deriva os somitos. Já o esclerótipo, ele deriva o esqueleto axial, e o dermiótomo deriva o dermato, que irá derivar a derme. O músculo é derivado do mioto. A gente consegue identificar nessas imagens uma imagem de uma lâmina, onde a gente consegue identificar o miótomo, o glândio, o dermátomo, o esclerótomo, a notocorda, ali no meio a bolinha. A gente consegue ver o tubo neural que está demarcado, ali que está mais claro, e a aorta dorsal e o mesonéfro. O sistema esquelético e muscular. O esclerótomo forma o crânio, que tem como origem células equilodérmicas das cristas aurais, formando a região da face, e as células do somito vão formar os ossos da base do crânio. A gente consegue identificar pelo esquema de cor da crista neural é azul, então onde está azul no crânio são formados pela crista neural, já onde está laranja são formados pelos somitos. Por exemplo, a parte frontal é toda originada pela crista neural, já a parte parietal ela é toda originada pelos somitos. A coluna vertebral. A coluna vertebral é formada pelos esclerótomos, e cada vértebra é formada pela porção caudal do esclerótomo anterior, em união à porção cranial do esclerótomo posterior. A gente consegue identificar na imagem onde tem a região central do esclerótomo, a região proximal, a região distal e a região vértebro-distal e a região externo-distal. Onde tem a região que está laranja e roxo, tem a região lateral do somito cranial. Os membros. Os nossos membros são formados pelo mesoderma lateral somático e é formado a partir de brotos do mesoderma. Os brotos iniciais formam os membros superiores, depois formam os membros inferiores, e ocorre a apoptose da membrana interdigital, e forma os pés e mãos, conseguindo separar. Por isso que a gente tem os 5 dedos separados, por causa dessa apoptose. A gente consegue identificar nessa imagem a apoptose e a separação da membrana, onde formam os 5 dedos separados. O sistema tegumentar, ele é formado pela ectoderme. A ectoderme, ela origina a epiderme e os anexos epidérmicos, como pelos, unhas e cabelos. A ectoderme, ela é derivada da derme da face e pescoço. A derme, ela tem como origem a mesoderme lateral somática. E a gente consegue ver nessa foto um bebezinho sendo formado, um feto sendo formado, né? Da origem ao bebê, onde ele já possui unhas, onde está sendo formadas as unhas e os cabelos. Como a gente sabe, quando o bebê nasce, ele já nasce com seus pelos formados, né? Já nasce com o cabelo e também já nasce com a unha. Como eu falei, para acontecer a formação dos membros, tem que acontecer a apoptose da membrana. Mas às vezes isso não acontece, e às vezes acontece algumas anomalias dos sistemas e membros, como a sindactia, que é quando alguns dedos não se separam completamente. Se não ocorrer a morte da membrana interdigital, ocorre a fusão dos dedos, onde a gente pode ter na imagem, tem 2 dedos juntos, mas pode chegar a ter mais dedos juntos, por causa que não ocorreu essa apoptose. A polidactia, ela é facilmente despercebida quando tu observa de uma maneira rápida. Por exemplo, a imagem que eu trouxe, ela tem 6 dedos ao invés de 5. Por quê? Porque acontece a formação do raio digital extras, originando um dedo a mais, e esse dedo a mais não é funcional. Essa anomalia, ela vem de um traço recessivo, e o defeito é inerente ao mesoderma. Já a fenda labial e o lábio leporino, ele pode ser genético ou ambiental, com fatores externos.
Os fatores que afetam na migração das células das cristas rural para o processo maxilar tornam hipoplásico, mais comum em sexo masculino. A gente consegue ver na foto a imagem de como é um bebê que nasce com lábio leporino. Ele tem defeitos na forma do lábio, normalmente tendo esse rasgo em direção ao nariz. O período fetal. O período fetal ele inicia a partir do 3º mês de gestação, quando todos os órgãos do feto passam por um processo de crescimento e maturação, ou seja, a partir do 3º mês, o bebê em si já está formado, basta ele desenvolver, crescer e sofrer a maturação. No 3º mês, acontece o crescimento, a ossificação, a genitália, a partir do 3º mês, que acontece a sexagem do bebê, onde a gente consegue identificar se ele vai ser de sexo masculino ou feminino, porque é formado o sistema reprodutor, a urina, o movimento. A partir do 4º mês, tem o crescimento, a ossificação, os folículos primordiais, os cabelos e cílios são formados, o laguno, o vértex, o caseoso e o feto, e o bebê, ele consegue chupar o dedo. No 5º mês, acontece o movimento reconhecido pela mãe, o tecido adiposo multiocular. Já no 6º mês, acontece o amadurecimento do sistema nervoso central, a eritropoese na medula óssea, e o feto fica de cabeça para baixo. E acontece a descida dos testículos para o escroto. No 6º mês, acontece uma orientação espontânea à luz, ou seja, acontece uma orientação do sentido do bebê para o sentido em que ele fica já de cabeça para baixo, na posição de que vai acontecer o nascimento. No 9º mês, o bebê consegue apertar a mão e ocorre a perda do laguno. Muito obrigada pela aula e pela cadeira. Hoje encerra-se as aulas de embriologia.